A inteligência artificial quebra seu senso crítico, mas não precisa diminuir você. Basta você entregar para ela uma decisão de cada vez. Um dos maiores educadores do mundo pediu desculpas essa semana em público. Não porque ensinou alguma coisa errada. Não porque foi pego numa mentira. Não, porque falou besteira. Ele mesmo percebeu e confessou que estava se apoiando na inteligência artificial mais do que devia. E o nome dele, Hank Green, um gigante na área da educação. Responsável por grandes projetos gigantes como o Crush Course e o Science Show. E presta atenção em como tudo isso começou. Não foi um escândalo, porque foi uma frase que ele disse, uma única frase no roteiro dele que soou como máquina. O público sentiu que aquilo não era mais o Hank, era a inteligência artificial falando pela boca dele. Ele usava a ferramenta para localizar artigos, encurtar a pesquisa e ganhar, logicamente, tempo. E jurava que as ideias continuavam sendo dele, e talvez fosse mesmo. Mas alguma coisa começou a sumir, a diminuir, ficar pequeno, a sua própria voz. Ele percebeu que estava se diminuindo. E a primeira coisa que a inteligência artificial tira de você não é o emprego, é a sua voz. E ele foi a fundo e acabou confessando. Disse uma coisa que eu preciso que você nesse momento preste atenção. Que a dose de dopamina que ele tirava ao conversar com a máquina não era saudável. E repare no que ele descreveu. Não foi preguiça, foi dopamina mesmo. Cada resposta pronta, cada resumo instantâneo, aquele do já tá feito, pronto, que beleza. Era uma microdose de prazer. E o cérebro dele aprendeu a querer mais e mais efeito, claro, da dopamina. E ele não ficou assim, só viciado na informação, ficou viciado naquela sensação de estar produzindo mais, aquele prazer de eu estou fazendo mais do que todo mundo. Um super-homem, brilhante, experiente, acostumado a ensinar milhões de pessoas, agora percebeu que estava acontecendo com ele. Não era preguiça, era aquela sensação de que estava sendo produtivo até demais. Mas como isso realmente acontece com a gente? Quem nunca abriu o chat e escreveu assim, chat, Cloud, me acha artigos sobre memória e afeto. E ele então despeja-se um monte de artigo, autor, periódicos. Aí bate aquela preguiça de ler tudo, não é verdade? Mas você tem tempo, mas está tudo tão fácil, entregue ali de bandeja. Então dá para melhorar. E a preguiça, nesse momento, ganha mais tempo. Então você refaz a outra pergunta. Chat, Claudinho, me faz o resumo depois. Agora o resumo do resumo. As palavras-chave. Agora, só os pontos principais. Pronto. É só você ler. Tudo ali, pequenininho, do jeitinho que você queria. 1000 artigos já se foram, literalmente. Eles se foram. Você não leu os 1000 artigos. Você passou por cima deles. Enfim, você ganhou tempo. Você ganhou produtividade. E aí? No fim só ficou aquele vazio. E aquela voz lá dentro de angústia, falando assim com você. Você não aprendeu nada, porque você recebeu a informação, mas não fez o percurso. Não lutou ali com o texto. Não discordou com o autor. Não parou no meio da leitura para pensar, será que é isso mesmo? E você recebeu a resposta pronta. E parece que você ganhou tempo, mas talvez tenha alugado o seu pensamento. Se esse incômodo bateu aí, ele é bom. Segura ele e se inscreve no canal, porque é isso que eu trato aqui. Ciência para você decidir sem enrolação. Então venha comigo. Uma pesquisa mundial do Google mostrou uma coisa. 40% das pessoas que usam inteligência artificial já recorrem a ela para ajudar nas próprias decisões. 40%, não é pouco. E você pergunta a IA, o que eu preciso vender? Onde investir? Se termina um relacionamento, devo ficar ou não? Se muda de carreira ou se fica? Se contrata ou demite alguém? Você tranquilamente pergunta a melhor praia, a melhor escola para o seu filho, a melhor receita de torta de chocolate, mas não tem nada errado nisso. A inteligência artificial facilitou o nosso caminho, facilitou a nossa experiência com o serviço que ela oferece, deixou tudo mais rápido e tudo até muito melhor, não é verdade? Enquanto eu falo aqui com você, eu poderia parar a gravação e perguntar assim:
Qual a melhor frase GPT para eu dizer agora? Qual palavra aumenta a retenção nesse momento para o meu ouvinte? Qual exemplo vai emocionar mais? E ela me entregaria um discurso perfeito, mais organizado, mais curto, mais técnico, mestre dos mestres em discurso. Talvez até mais bonitinho, mas não, eu não acredito. Esse não seria o José Eduardo, não seria eu. Eu seria só a porta-voz de uma coisa que também produz voz, mas não tem o aveludado da minha voz. Não tem a minha história, não tem as minhas quedas, não tem também os meus sucessos, não tem a minha pegada. Não tem as minhas quedas, não tem a minha pegada, não sabe o preço que eu paguei para entender aquilo que eu estou falando com você agora. Portanto, a inteligência artificial pode, claro, organizar minhas palavras, mas não como ela vai me ensinar a viver aquilo que eu vivi de fato. E é nesse momento que começa o perigo. No começo você pede informação, depois pede a sugestão, mais tarde pede uma decisão e por último, fora aquela angústia, você pergunta à máquina como você deveria se sentir com a decisão que ela te ajudou a tomar. E você vai ter aquela sensação de parece produtividade, mas muitas vezes é só uma forma moderna de fugir do peso de decidir. Porque decidir de fato pesa. Toda escolha tem que eliminar de alguma forma alguma coisa. Porque escolher um caminho é abandonar outros caminhos. Demitir alguém tem consequências também. Terminar um relacionamento dói. Investir é risco. Mudar de carreira exige coragem. E pedir a inteligência artificial é mais suave. E quando você entrega essa decisão para a inteligência artificial, você recebe uma coisa muito confortável, que é uma resposta sem culpa. Uma justificativa bem escrita como o advogado do capeta. Um raciocínio quase perfeito para aquilo que lá no fundo você já queria fazer, mas não faz. E ela decide muitas vezes, ela te entrega argumentos sofisticados, decisão a melhor do mundo, sem nenhum medo, porque é você que vai ter que tomar a decisão, não é ela. Então ela entrega possibilidades, o caminho é você que decide. Não há dúvida que você vai ter que escolher entre o que fazer e o agradar dessa resposta. E nessa hora que aparece uma coisa que a máquina não vai conseguir tirar de você, que é a sua assinatura emocional. Porque a inteligência artificial pode te dar 10, 100, 1000 possibilidades, mas é a sua emoção que escolhe qual delas parece mais segura. É a sua história que decide qual resposta você aceita e é o seu medo que deverá descartar uma. É a sua necessidade de aprovação que se agarra em uma outra. É a sua culpa que faz você ficar procurando justificativas. E é a sua coragem ou a falta dela que decide se alguma coisa sai do papel e vai para a ação pelas suas mãos. Porque duas pessoas podem fazer exatamente a mesma pergunta e receber exatamente a mesma resposta. E aonde está a diferença, José Eduardo? Uma age, a outra adia, só acha linda. Uma usa a resposta para avançar, a outra usa a mesma resposta para explicar porque ainda não é a hora. O problema não está só na resposta dela, está no lugar emocional de onde você recebe essa resposta. Consegue entender isso? Consegue nesse momento seu coração acelerar, sua mente abrir, expandir para você ver a vergonha que você carrega em só achar bonito e não tomar as decisões? Você realmente precisa conhecer a si mesmo. Você precisa assumir as suas dívidas, os seus problemas, encarar tudo da manhã e terminar tão bem à noite. Não dorme com as consequências da escolha porque está calculando mal. E você precisa viver e não sobreviver com esta angústia. Por isso, antes de entregar esta decisão às inteligências artificiais, pergunte para você mesmo: o que eu tenho medo de perder? Que consequência eu estou mesmo disposto a sustentar? E se alguém aprovasse essa escolha, eu ainda faria? Use, talvez, a inteligência artificial para levantar essas informações, mostrar esse cenário, apontar os riscos, achar que você ainda não enxergou, peça para ajudar você a enxergar, mas não coloque a ferramenta na cadeira que é sua. Essa cadeira aqui é minha, é o meu lugar. Então, durante muito tempo, o problema das pessoas foi falta de conhecimento. Agora é o contrário, o conhecimento sobra, a informação está mancheia. A explicação está disponível em segundos. É comum, não tem mais raridade quanto a isso. O grande diferencial
não vai ser saber mais, vai ser conseguir decidir diante de tudo o que você sabe. Se sabe muito, você vai ajudar muito. Porque o mundo vai se dividir só entre quem usa e quem não usa a inteligência. Vai se dividir entre quem usa a inteligência para ampliar quem é e quem entrega para ela própria a identidade. Se você entrega você está entregando a identidade, mas você não precisa parar de fazer as suas pesquisas. Você só precisa voltar a ocupar o seu lugar, a sua cadeira, esse lugarzinho que é só seu, para não ter que viver as consequências que não é sua. Então, coloque em sua cabeça que toda decisão é sua, somente sua. Agora eu quero saber qual foi a última decisão importante que você jogou no colo da inteligência artificial para não ter que carregar sozinho esse fardo que é seu. Me fala, qual é o fardo que você não quer carregar? Porque é necessário você percorrer o caminho, pular pontes com alguns pesos que você vai vir a precisar lá na frente. Quem sabe? É o guarda-chuva quando a tormenta da chuva chegar no momento em que você mais precisar.